Olá, tudo bem? Vou apresentar neste vídeo o romance As Águas Vivas Não Sabem de Si, uma ficção científica da escritora Aline Wallach. Veremos juntos sugestões de atividades para os seus alunos realizarem antes, durante e depois da leitura da obra. Além disso, faremos um aprofundamento da obra, detalhando características da narrativa e também uma série de referências para que você possa trabalhar em sala de aula com os alunos em torno desta leitura. Um verdadeiro mergulho. Vamos lá? Professores, as atividades relacionadas à leitura permitem ampliar a autonomia e o protagonismo dos estudantes em relação à obra. Pensando nisso, apresento as seguintes sugestões de atividades. Antes de iniciar a leitura, trabalhe com a música. Ela está presente na obra como um mecanismo para despertar as personagens pela manhã. Peça para os estudantes escolherem uma música capaz de despertá-los para a leitura que está para começar. Eles devem fazer uma ficha com o título, o artista e a ficha técnica do álbum ao qual a música pertence. Em uma das passagens do romance, é narrado um primeiro encontro com o mar, nas páginas 287 e 288. Leia com os estudantes e peça que escrevam em fichas como foi o primeiro encontro deles com o mar. Caso não conheçam ainda, que escrevam como imaginam que seria este encontro. Depois peça que ilustrem as fichas. Apresente aos estudantes o conceito de estilogravura. Depois peça que criem em estilogravura uma imagem que represente o fundo do mar. Caso haja alguma dificuldade para usar uma matriz de madeira, substitua por pratinhos de isopor e tinta guache. Hora de começar a leitura. Monte uma atividade de leitura colaborativa. Organize um local, marque horários para leitura na escola e oriente a criação de uma agenda. Estabeleça prazos para as leituras. Divida o livro em trechos para serem lidos em grupo e em casa. No momento de abrir o livro, é importante falar de Aline Wallach. Convide os estudantes a lerem a autobiografia e a autoapresentação da autora no blog da escritora, na página Quem Sou Eu? O endereço está no manual do professor. Organize a turma em 5 grupos e elabore fichas contendo um trecho do livro e uma pergunta relacionada à área de ciências da natureza e suas tecnologias. Os grupos devem apresentar tanto o trecho do livro quanto a solução para o restante da turma. Se possível, podem ser utilizados recursos visuais digitais para essas apresentações. Terminada a leitura, é hora de refletir sobre o que foi lido. Organize a turma em trios e oriente-os a criar uma newsletter com a finalidade de apresentar o romance As Águas Vivas Não Sabem de Si para a comunidade escolar, respeitando a faixa etária a qual o livro se destina. Os elementos obrigatórios para essa newsletter são o título do romance, nome da autora, nome da editora, uma ilustração diferente da capa, pequena sinopse e apresentação da narrativa. Aqui tenha cuidado com os spoilers. Convide os estudantes a construírem um arquivo de fórmulas dos campos da física e da química, de forma que sirvam de memória de estudo para os atuais estudantes, mas também para as futuras turmas que passarão pela escola, trabalhando assim a interdisciplinaridade. Solicite que a turma se organize em trios e peça para que faça uma lista com todas as criaturas apresentadas no romance. Depois, eles devem organizá-las em um álbum de forma a apresentar a descrição biológica desses seres, com informações como a imagem dos seres, trecho do romance em que o animal aparece, comentários históricos e teóricos e a situação atual do animal no planeta. Estas são algumas das sugestões de atividades que preparamos. Já no século XIX, escritores trazem a público obras em que a ficcionalização da ciência e da tecnologia tem um papel tão central que extrapola o conhecimento científico de até então, tendo liberdade de criação e podendo ocupar um lugar privilegiado para criar um reino do possível. Assim, o gênero ficção científica apresenta uma literatura de antecipação, quase como se os autores fossem capazes de prever ou estimular o surgimento de inventos, práticas, comportamentos individuais ou coletivos. O gênero romance movimenta o sentido e o significado das palavras.
A transição ocorre sempre a partir de novas relações que o produtor do texto percebe entre o sentido frequente e um possível sentido inovador. Daí ser importante que aquele que escreve ou fala o texto tenha o maior repertório possível de leituras, portanto de palavras. São dois os recursos básicos de alteração de sentido das palavras, a metáfora e a metonímia. É oportuno lembrar que metonímia e metáfora, figuras de retórica, podem e devem ser aplicadas na leitura também dos textos não verbais. É interessante pensar na leitura de As Águas Vivas Não Sabem de Si como uma potente metáfora, ou antes, muitas possíveis potentes metáforas da vida em grupo ou do individualismo da nossa época. É importante também atentar para outras figuras de linguagem vinculadas às duas aqui descritas, o que aumenta o vigor poético do texto, como as antíteses e os paradoxos, que evidenciam incoerência e conflitos internos vividos pelas personagens, a sinestesia, que deixa as descrições mais agudas, e a personificação, que coloca os seres humanos em seu devido lugar, em posição de horizontalidade com as outras criaturas. Que tal ampliar o repertório? Vou listar algumas referências de obras que podem acompanhar as atividades referentes à leitura de As Águas Vivas Não Sabem de Si, de Aline Wallach. Vamos lá? Outras referências complementares e seus respectivos detalhes, como indicações de como acessá-las e repassá-las aos estudantes, você encontra no Manual do Professor. Podcast Aline Wallach. O Fundo do Mar, o processo de criar literatura e a vida de escritor independente. Uma entrevista com a autora para conhecer um pouco mais a escritora Aline Wallach e seu processo criativo. Passagens, programa do canal Todo Tanto no YouTube. Episódio Eric Nepomuceno, um jornalista de sangue latino. Esta entrevista está aqui elencada por diferentes motivos. Um deles é porque Eric fala do mar, que também é representado por imagens das águas do Rio de Janeiro, misteriosas e mágicas, emolduradas de um lado pelas montanhas, por outros pelas ondas desenhadas na calçada. A entrevista fala de saudade, solidão, encontros e amizades, e com muita delicadeza o jornalista fala da última geração do nós, que se contrapõe à geração do eu, característica do século XXI, assim como o coletivo e o individual é discutido pela água viva que se perde de sua comunidade. O filme japonês Ponyo, Uma Amizade que Veio do Mar, de Hayao Miyazaki, Estúdio Ghibli. Há uma potente discussão acerca das responsabilidades dos humanos frente ao espaço desconhecido, que são os mares e oceanos. As personagens também trazem à pauta do dia reflexões acerca das relações interpessoais e de como devem ser tratadas as conexões estabelecidas entre os diferentes. O filme Deep, Aventura no Fundo do Mar. A animação narra as aventuras de um jovem polvo, um tamboril desajeitado e uma camarão fêmea que ultrapassa os limites de segurança impostos pelos adultos e vão para o mar aberto em 2100, ano em que a humanidade já abandonou a Terra por conta de uma série de alterações climáticas que tornaram o planeta inabitável. A obra 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne. Este é o primeiro romance de ficção científica que retrata os oceanos e a vida submarina. No livro, escrito no século XIX, o autor apresenta invenções que só o século XX foi capaz de concretizar, como os submarinos, as naves espaciais, o escafandro, o reservatório de ar fixado às costas e outras. E então, professor? Espero que tenha gostado de nosso vídeo e que ele seja útil para tornar a leitura do livro mais rica e prazerosa para os estudantes e também para você. Viu como não faltam atividades e temas correlacionados à obra As Águas Vivas Não Sabem de Si, de Aline Wallach? Há muito a se falar, fazer e complementar a partir desta leitura. Eu fico por aqui. Obrigada pela atenção e até o próximo livro.